Em cada movimento, potencialmente, nós podemos ter a cotovelada. Então não há necessidade de você desenvolver um repertório próprio. Você faz uso da própria sequência. Por exemplo, quando eu estou aqui muito perto e não tenho condições, é óbvio que eu poderei usar aqui o cotovelo da mesma forma que quando eu estou aqui e estou muito perto, eu também tenho condições de usar o cotovelo aqui. Da mesma forma que não só o cotovelo, como o joelho. Observe que quando eu estou aqui, estou muito perto, eu posso sujar o joelho e o chute. Ou quando ainda, por exemplo, quando eu venho para cá, eu posso usar o meu joelho ou o meu cotovelo também. Ou seja, você tem o tempo todo na sequência possibilidades de utilizar o cotovelo. Ser bem divertida, né? Então, como, né, a sequência, a riqueza dela, ela é manifestada pelo que aparece nela formalmente, mas também como a gente está falando do boneco, ele está na fase puro sistema, ou seja, uma fase que exige a capacidade de análise do praticante, é muito importante que seja capaz de enxergar o que não está formalmente na sequência, o que está implícito. Que a sequência ela escolhe, né? Quando a sequência de um sistema ela vai elencar os casos e você trabalhar a relação entre os casos. E como é que é feita a escolha desses casos? Certamente os casos são mais ricos e têm mais, inclusive, elementos possíveis de variação, né? Então, acho que a cotovelada entra num desses. Exato, né? É um caso muito interessante porque, né, você não precisa. Isso é um exemplo interessante de como um sistema de Kung Fu pode realmente funcionar, especialmente como um sistema de variação. Né? Você não precisa elencar o elemento em si para que ele esteja presente, né? Porque ele está presente como potencial. Né? Então, essa questão do uso do cotovelo que o grão-mestre está colocando é interessante porque todas as abordagens que o sistema Wing Chun fizer pressupõe a possibilidade de transformar para o cotovelo. Porque você está o tempo inteiro, inclusive, partindo da premissa de que o seu cotovelo está tendo posicionamentos extremamente importantes. Né? Ou ele tem posicionamento do cotovelo baixo, né? O Jump Leg, né? Ou ele tem um posicionamento que o cotovelo vai subir, que é o que acontece no bonsal, por exemplo. Né? Então, o cotovelo ele é extremamente utilizado, inclusive nesses exemplos que a gente fez antes, que é a ocupação do ponto de referência alto, né? Você está esticando o cotovelo para relaxar. Quer dizer, o seu quadril atuou, o cotovelo está criando a alavanca e você então está disparando e, é claro, usando outras alavancas como o ombro também, etc. Mas nesse caso, o cotovelo está sempre presente. Né? Não tem como você, né, tirar ele do seu braço. Né? Então é um ponto interessante porque muitas vezes aqui, ó, você vai golpear aqui na altura, aqui, por exemplo. Aqui. E aí eu faço uma abordagem clássica do íntima, por exemplo. Aproveita aqui um tansal, por exemplo, um tandá, né? Esse tandá, ele naturalmente pode transformar. E esse golpe também. Porque vamos dizer que eu golpeio você e você muda a distância. Você me alcança para lá, por exemplo. E aproxima. Vamos ficar aqui para você não ficar de costas para a câmera. Ó, você golpeou, eu abordei aqui em você, ó, e na hora que eu fui te golpear, você aproximou aqui de mim. Né? Isso é uma condição clássica ó, de aproximação de distância, ou seja, a gente rompeu a distância média e caiu numa distância curta. Ainda não é curtíssima, que a curtíssima seria, né, quase o peito com peito aqui. Mas a gente caiu numa distância curta. Na distância curta, ó, o meu golpeamento já não vai ser tão efetivo, porque eu perdi o cotovelo. Né? O cotovelo está bem próximo aqui da condição. Vai mitigar, né? Pode machucar. Se eu ficar aqui te dando tapa na cara aqui, mitiga, né? Mas não resolve. Então aí, nesse caso, sim, a gente pode brincar de usar o cotovelo, que vai entrar ou aqui, né, no rosto, ou pode usar até o cotovelo que é mais clássico do Chamkyu, por exemplo, que é o Pai Jan aqui, ó, para criar distância, para poder voltar. Né? Então eu posso voltar para cá, ó, aí ele se defende, eu posso entrar de novo, né? Usar o cotovelo para criar espaço, né? E sempre para poder voltar para a distância média. Né? Então você vê que há uma transformação. E esse ponto é um ponto muito importante que o grão-mestre Léo coloca, porque ele coloca como potencial. Né? Sempre está presente. Mas para um praticante que experimenta, como o mestre Felipe colocou, experimenta os casos que estão entre os casos. Né? As histórias que estão sendo contadas entre os casos que estão sendo demonstrados. Perfeitamente. E eu vou mostrar dois aqui, inclusive, que você pode até investigar aí.
Então, nesse processo aqui, que a gente está falando de pio, e esse segundo pio passar, e uma volta aqui, né? Eu posso ter um lá, né? Um controle aqui, e simplesmente uma volta. Mas nada impede dessa volta não ser isso aqui, mas ser isso aqui. Nada impede. Então, no boneco, no cotovelo, não chega lá. Mas você faz com alguém isso aqui, isso consegue chegar. Então, se você fizer, você vai ver, né? Você vai poder mostrar para todo mundo que... Exatamente. Te mostrar isso, por exemplo, você entrou aqui, ó. Eu entrei aqui, ó. E aí vou me aproximar de você aqui, eu posso controlar você com o cotovelo, tá vendo? Então, eu não preciso trazer você para cá para fazer isso. Eu posso entrar aqui, ó. Você tem sua outra mão ali, eu posso controlar você pelo cotovelo. E pode, inclusive, já ser uma cotovelada, né? Eu posso me proteger aqui. Né? Então, o mestre Felipe está colocando exatamente ali, ó. Eu entrei na distância, ó, pum. Né? E aí você continua vindo, ó, pum. Eu posso já, né, subir direto aqui em você. Não quero fazer para não te machucar, para te poupar, né? Mas ali, ó, é a raspada do cotovelo no nariz, ó, pum. Né? Então, é realmente, você vê como você vai se proteger, né? Você vai ocupar a linha e se proteger dentro da linha, ó, podendo usar, inclusive, o cotovelo para criar abertura para distância de novo. E foi falado também do joelho, né? Então, muita gente faz a sequência pensando um pouco na perna. Quando aparece bastante, por exemplo, esse tipo de abordagem aqui. Né? Todo mundo olha aqui e olha aqui. Mas quando a gente olha isso aqui, ou isso aqui, tudo isso é possível, porque eu posso estar aqui, inclusive fazer isso junto com isso. Que vai ser, inclusive, vai ser potencializado. Então, tudo isso é possível. Se você presta atenção na configuração do boneco, vai conseguindo usar cada elemento que ele oferece dentro da sequência. Exatamente, muito bom, né? Porque o reforço que a gente está trazendo aqui é exatamente mostrar as possibilidades potenciais de qualquer engajamento, né? Uma coisa que a gente sempre comenta nos nossos reacts é sobre essa dificuldade que muitas vezes a pessoa tem de entender uma situação, né, que é mais aberta, vamos dizer assim, que né, é mais real, né, vamos dizer assim, onde você vai expressar o seu Kung Fu, e uma situação de demonstração, uma situação onde você está mostrando o seu estilo, né? Então ela tem os seus movimentos vão ter aquela cara, né, do seu estilo, né? Então se você pratica um estilo de karatê, vai ter a cara. Se você pratica o Wing Chun, vai ter uma cara, né? Se a pessoa vai imaginar, ela imagina uma movimentação com uma determinada cara, né? Mas no contexto da interação humana, essa cara ela se transforma, porque ela se transforma a partir da necessidade que o outro demanda. Né? Então, se você vai fazer um golpeamento qualquer aqui, do jeito que você quiser, por exemplo, ele vai me golpear aqui assim, né? Eu não sei o que vai sair de mim, mas o que for sair vai ser um Wing Chun. Né? Então, se eu golpeio isso aí, por exemplo, eu posso, ó, preparei, eu fiz o preparo, vai, ó, faço isso, por exemplo, ó, e aí o Rodolfo já veio, ele já tá na distância comigo aqui, ó. Eu fiz isso, e isso não foi suficiente, porque o Rodolfo é um homem grande e pesado, então ele veio, ó, eu consegui sair, ó, e entrei na distância. Olha que coisa interessante, mas eu não tenho distância para entrar, para ficar golpeando. Mas eu tenho espaço para criar espaço com o cotovelo, com perna, né? E aí você pode falar assim, mas isso não é um Wing Chun, porque você golpeou, eu não fiz isso, por exemplo, ó, o Tansal, que bonito e tal. Não, meu amigo, isso aqui é exatamente a mesma coisa. A diferença é que ao invés de fazer isso, o Rodolfo não deixou, ele veio para cima. E quando ele veio para cima, eu tentei fazer e não consegui. Mas eu entrei na distância. Então agora eu posso entrar com o cotovelo, eu posso sair, pegar ele na perna, posso criar distância com o cotovelo, sair, empurrar e chutar ele para ele falar, vai embora. Então você vai ter um monte de interação possível que se manifestam a partir do seu Kung Fu, que é, né, orientado pela sua prática dentro do estilo que você gosta, né? Que vai gerar, então, o seu Kung Fu pessoal. Perfeito. Daí a importância que foi reforçado no react que a gente fez sobre o boneco de madeira no outro vídeo, da relação do Da John, que é o processo de você acionar o boneco, de você golpear o boneco, e o processo do Da Hun John, que é você explorar essa sequência sem boneco, ou seja, como você extrapola para ir além do que o boneco oferece e do que o boneco não oferece, inclusive.
Então, essa relação sistêmica que o sistema 21 solicita do praticante vai levar essa mente que consegue ir abordando potenciais mais visíveis e potenciais mais implícitos. Então, acho que você exemplificou bem a possibilidade disso.